Boa noite, meu povo, minhas comadres, meus compadres, vocês tudo que seguem nós aqui no Compadre Cordel. Hoje nós vamos dar sequência à nossa homenagem ao inesquecível poeta e professor Arievaldo Viana, que a Covid-19 nos levou muito antes do combinado. No projeto Acorda Cordel, na sala de aula, as crianças do Nordeste perguntavam e o compadre Arievaldo respondia. Era mais ou menos assim: professor, e se tu fosse João Grilo? Pois se eu fosse João Grilo, voltava lá para a fazenda. Punha logo ela à venda para contar dinheiro a quilo. Ficava muito tranquilo com a filha do coronel, só cumprindo o meu papel de marido dedicado. Chicó fazia o pesado e eu só fazendo cordel. Mas, professor, e se tu fosse uma frase? Se eu fosse uma frase, eu seria uma que fosse de luz, que deixada por Jesus só pela paz clamaria. Peço perdão da ousadia, mas a frase aqui vai. Quando ela do peito sai, o amor está presente, eu seria simplesmente uns aos outros vos amai. E se tu fosse uma pergunta? Pois olha, menino, se eu fosse uma pergunta somente, eu seria inteligente, muito terna e muito doce. Perguntaria: quem trouxe o amor para a terra de vez? Pois sei que esse cabra fez foi um dilúvio de luz. Responderiam: Jesus, com humildade e honradez. Mas e se tu fosse um mudo, professor? Seria um mudo sem dor. Não se ouviria um lamento, pois todo o meu sentimento no papel eu ia pôr. Também no computador deixaria a todo instante meu verso fino, elegante, para quem quisesse ler. Teria então o prazer de ser um mudo falante. E se tu fosse uma emissora de televisão? Sendo TV, eu queria só mostrar o que era belo. Batia logo o martelo, expulsando a baixaria. Não tinha pornografia vendida como cultura. Com carinho, com doçura, entraria no seu lar, lutando por respeitar a decência e a candura. Mas, professor, e se tu fosse um dicionário? Eu seria um dicionário, mas não teria sinônimos. Só mostraria os antônimos, como a fome e o salário, como honesto e salafrário, ou talvez ternura e dor, amizade e desamor, desemprego e esperança, pedofilia e criança, indiferença e amor. E se tu fosse um celular? Se eu fosse um celular, eu me autodesligaria. Em paz, enfim, deixaria o homem para contemplar a natureza e rezar no silêncio interior, pedindo a Nosso Senhor a paz e o recolhimento necessários no momento para o renascer do amor. E se tu fosse um vagalume? Mas eu sou um vagalume nesses prados de poesia. Levo luz, levo alegria, a tradição e o costume. Ninguém fique com ciúme por causa do que eu falei. Essa luz eu levarei a todos alegremente, enquanto eu for um vivente nas graças do grande rei. Mas, professor, e se tu fosse uma porta? Eu seria uma porteira aberta para a liberdade.
unindo campo e cidade, eu derrubava a fronteira. E sem haver mais barreira, a gente se entenderia. Era rock e cantoria, irmanando nossa gente. Era o rap e o repente, em nome da alegria. Professor, e se tu fosse um rato? Se eu fosse um rato, eu vivia cumprindo a obrigação. No esgoto ou no porão, a sujeira eu destruía. Tudo que eu visse eu comia, acabando com o lixo. Pois na vida cada bicho tem sua meta traçada, a natureza danada agiu com muito capricho. Professor, agora me diz, se o senhor fosse um teclado, vai depender do teclado que eu ia ser para você. Se fosse um de PC, digitar era o meu fado. Queria ser bem usado para não causar nenhum mal. Mas se fosse o musical, modinhas ia tocar para poder te conquistar com meu som angelical. E professor, se tu fosse Pelé, amigo, eu sendo Pelé, faria tudo igualzinho. Mostraria o bom caminho sem jamais perder a fé. Sem pinga, fumo ou rapé, um bom exemplo eu daria. A juventude eu diria, todo esforço vale a glória. Deixar meu nome na história, por fim eu conseguiria. E se tu fosse, professor, um terço, um rosário? Se eu fosse um terço, eu seria aquele especial, de presente no Natal que fosse dado a Maria. E ela, no dia a dia, me teria entre os dedos. Para afastar os seus medos, rezaria com fervor, e eu, nas mãos do meu amor, ouvindo os seus segredos. E se tu fosse um cantor, professor? Pois se eu fosse um cantor de música brasileira, cantava mulher rendeira, ao simples dava valor. Mas funk não, por favor, só baião, xote e chachado. Ou mesmo um samba rasgado para louvar a tradição. Pois cultura, meu irmão, é o meu caminho traçado. E se tu fosse uma tesoura, professor? Tesoura corta e recorta, e eu também já cortaria. Do poder a mordomia, pois ser justo é o que importa. Cortaria a ideia torta de sermos tão diferentes. E 1000 sacos de sementes cortaria para plantar. Pois chuva Deus ia dar, já cantei nos meus repentes. Acabou ainda não, viu, minha gente? Amanhã nós estamos de volta com a terceira parte dessa aula de poesia e de conhecimento do nosso fantástico mestre Arievaldo Viana. Por favor, inscreva-se no nosso canal, balanga aí o sininho e se protege da pandemia ficando em casa. Porque lá fora tá perigoso. Lá fora tá mais perigoso do que uma buchada azeda. Mas amanhã vocês voltam. Vocês voltam porque amanhã tem mais. Vocês ficam todos com Deus, viu? Até. Muito obrigado.